Bom dia, meus amigos. Vamos para a leitura do capítulo Paciência em Estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Vamos ao Evangelho de Jesus, logo depois as reflexões do querido Emmanuel. Palavras do Evangelho. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Jesus. Evangelho de São Lucas. Palavras de Emmanuel. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. É compreensão, entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização, ajuste, todavia não é apoio à delinquência. É tolerância, brandura, entretanto, não é conestação com erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recordamos Jesus. O Mestre foi, no mundo, o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem, e, em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora, e não diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e, por isso mesmo, capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Meus queridos, tais palavras do texto interpretado pelo querido Emmanuel, um dos mentores do nosso Brasil, diz com clareza que a paciência tem um aspecto penetrante em nossas vidas. E o próprio Paulo de Tarso é um exemplo de paciência, porque ele superou ele mesmo na condição de Saulo. Ele conseguiu conceder o tempo em favor do Cristo para poder se autoanalisar, e de Saulo se tornou Paulo de Tarso, o grande apóstolo. Mas o texto também diz, no próprio Evangelho de São Lucas, segundo as palavras de Jesus, assim determina: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Ou seja, o querido Messias, o querido Jesus, convida a todos nós a entendermos que com a paciência iremos conquistar a nossa alma, o espírito imortal contido em cada um de nós. Então, meus amigos,
sejamos pacientes. E com isso eu gostaria de lembrar um grande mártir do cristianismo. Ele é previsto no livro Há 2000 anos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Manuel. Tem um capítulo chamado Apóstolo de Samaria. Esse apóstolo, chamado Simeão de Samaria, ele, com os seus 75 anos, beirando nessa idade, meus amigos, ele se mostrou na fé do cristianismo em sua pureza. Ele desenvolveu o chamado culto à cruz, em que ele convidava os amigos, os habitantes próximos da sua residência ali em Samaria. Então, o apóstolo de Samaria, Simeão, ele diz e orienta todos aqueles que pesquisam a sua vida como é fundamental nós desenvolvermos a vida voltada ao Evangelho do querido Messias. E Simeão de Samaria teve no dia da crucificação do Mestre, juntamente com a sua sobrinha Ana. Então o apóstolo de Samaria, Simeão, é um exemplo de paciência, dedicação, voltados tais atos da sua vida para o eterno. E ele viveu o seu martírio, o seu sacrifício, ele testemunhou com a sua própria morte as verdades do Cristo, porque ele não renunciou a Jesus. Ele foi crucificado e ele foi tocado pelas lanças dos representantes do Império Romano, mas ele não negou o Cristo, ele não negou as verdades daqueles que buscam o querido Messias. E assim ele penetrou, ingressou no mundo espiritual através do fenômeno morte, uma vez que a morte não existe para todos nós. E ele, ao deixar o nosso mundo material, ele escutou uma voz inconfundível, que era a voz do Mestre, acalmando e acalentando o coração de Simeão de Samaria. Então, meus amigos, um dia nós iremos ouvir a doce voz inconfundível de beleza e sublimação do querido Jesus, chamando cada um de nós pelo nome. Vamos insistir pelos propósitos do bem. Fique na paz.